Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Folha do Brasil em mais uma edição imperdível. Acesse nosso site oficial folhadobrasil.com, sempre muitas informações para você. Não esqueça de comentar de onde você nos acompanha e participe do chat ao vivo. Muita gente já participando. E agora as principais notícias da edição de hoje. Durante esta segunda-feira, dia 24, uma comitiva interministerial do governo federal está em Fortaleza. No grupo estão os ministros Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, Fernando Azevedo e Silva, Defesa, e André Mendonça, Advocacia Geral da União. A primeira atividade do grupo durante a manhã foi um sobrevoo pela região metropolitana da capital para acompanhar a operação de garantia da lei e da ordem. Durante o dia, os ministros participam de reuniões com o comando da operação na 10ª Região Militar e com o governador do estado, Camilo Santana, do PT. Na sexta-feira, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro assinou a garantia da lei e da ordem para o Ceará e autorizou o envio de tropas da Força Nacional para a unidade da federação. Há 61 PMs considerados desertores, 41 presos e possivelmente não haverá anistia, pois na organização militar, a organização não permite greve, por isso é considerado motim e quando ocorre tem pena de prisão e expulsão do serviço aos participantes. O assunto ganhou repercussão nacional quando o senador Cid Gomes, PDT Ceará, pilotou na quarta-feira, dia 19, uma retroescavadeira para invadir um local onde policiais militares faziam um motim em Sobral, Ceará. Na ocasião, o pedetista foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. Depois de 4 dias internado, o senador foi liberado neste domingo, dia 23. E atenção, o jornalista Alexandre Garcia levantou que há controvérsias com relação ao caso dos tiros em Cid Gomes. Segundo ele, há cada vez mais dúvidas a respeito dos 2 tiros de pistola .40. Todos os médicos, especialistas e cirurgiões com quem eu tenho conversado dizem que não é possível que ele tivesse alta tão rapidamente, ficasse na UTI apenas um dia, não tivesse nenhuma complicação, saísse caminhando, conversando, com o pulmão perfurado, que a hemorragia foi pouca. Então há controvérsias, há dúvidas sobre a situação, além da situação jurídica. Há também movimentos entre os políticos, e isso compete ao Ministério Público de enquadrar ou não de tentativa de homicídio, jogando aquela máquina sobre tantas pessoas. Ao mesmo tempo, obviamente, falta de decoro, como o senador não tinha autoridade para dar o ultimato. Aliás, se a gente olhar os registros em vídeo, vai ver que o irmão dele também tem o costume de dar o ultimato em 5 minutos, disse o jornalista Alexandre Garcia. Nos grupos sociais, principalmente nos grupos privados do WhatsApp, correm imagens que sugerem que algo muito estranho e diferente da versão Cid Gomes aconteceu. Quer dizer, enquanto jornalistas da Globo, Gleisi Hoffmann, tentam colocar a culpa em Bolsonaro, o que até virou uma piada nacional, o tiro mais uma vez saindo pela culatra, onde o presidente está tendo que ajudar a resolver o problema em um estado governado pelo PT, e a versão dos fatos, a versão verdadeira, saindo que justamente os que atacam diuturnamente, os que promovem esse tipo de baderna, estão tendo que engolir mais uma vez o presidente. Mais uma enrascada que se meteram. Sérgio Moro não mede esforços, leva tudo com muita seriedade, dando apoio federal à situação difícil que a população do Ceará enfrenta com o motim das polícias estaduais. E a pergunta que fica também, o próprio presidente Bolsonaro questionou, é se esse tal Cid Gomes tinha habilitação para dirigir uma retroescavadeira. Vou sair na porrada, diz Suzana Vieira, em defesa de Regina Duarte. Entre os vários artistas que passaram pela Sapucaí, no Rio de Janeiro, no Carnaval 2020, parte é da esquerda. Mas no meio deles tem muitos valentes que não têm medo de mostrar sua opinião a favor do Brasil. A defesa mais enfática foi feita por Suzana Vieira no camarote da Itaipava. Eu acho a Regina maravilhosa e ela vai fazer bem o trabalho na secretaria. Quero que todo mundo a respeite. Quem não respeitar, vou sair na porrada.
Pronto, já dei a frase que vocês, jornalistas, queriam, disse a atriz Suzana Vieira. Glória Pires, mais moderada, disse que enviou uma mensagem a Regina. Tem muita fé de que ela vai marcar o nome dela positivamente. Sei que ela tem muita força de vontade, muito empenho. E Cissa Guimarães no sábado de Carnaval da Globo, hein? Por que tanta repulsa do povo brasileiro à TV Globo? Mesmo sendo ainda a TV de maior audiência do país, embora seja ameaçada cada dia mais em vários momentos e também perdendo espaço absurdo para as redes sociais no tempo dos brasileiros frente a uma mídia, a Globo também conta com uma rejeição astronômica. A Globo, até um certo tempo na sua existência, que representava conservadorismo, mantinha relativa preocupação em preservar os valores da família, e isso foi o que construiu o tal padrão Globo de qualidade que vigorou por um certo tempo. Em determinado momento, algo aconteceu nas organizações Globo que incorporou integralmente pensamentos que hoje são chamados de ideologia globalista. E então o império começou a ruir, sem que nada até aqui tenha sido feito para frear a degradação moral da emissora. O pensamento de boa parte dos artistas e profissionais da Globo parece estar perturbado, contaminado por esse pensamento globalista que vai exatamente ao contrário das expectativas da maioria da população brasileira e contra os princípios do atual governo do país, que tem como líder Jair Bolsonaro. A mais recente repercussão desse pensamento perturbado, contaminado, aconteceu com a apresentadora Cissa Guimarães. Ela protagonizou uma situação considerada inusitada, enquanto apresentava o programa É de Casa do último sábado, 22 de fevereiro, sábado de Carnaval. Ela conversava com Zeca Camargo sobre os blocos de Carnaval. A dupla começou a bater papo sobre o respeito às mulheres no Carnaval. O que eu acho fundamental é isso, é uma festa democrática, começa a Cissa. E vai em frente, tem que ter respeito. Hashtag ele não, afirma ela, que em seguida dá risada e tenta corrigir um momento absurdo, mais uma vez. Falha ou de propósito, ou proposital, contra o presidente Bolsonaro, já que a hashtag costuma ser usada por opositores ao presidente Jair Bolsonaro desde as eleições de 2018. Veja você e tire as suas próprias conclusões. Todo mundo está dizendo, ele também, o Zeca disse aqui, ela é uma festa democrática. Portanto, tem que ter respeito, hashtag ele não, hashtag meu corpo, minhas regras. Exatamente. Enquanto apresentadores da Rede Globo estão com a cabeça perturbada por pensamentos da esquerda, de tal modo que cometem gafes propositais ou não para atingir Bolsonaro, como foi o caso de Cissa Guimarães no sábado de Carnaval, 22 de fevereiro, a população brasileira não comete gafe e manda ver ao vivo e de forma bem direta. Foi o que aconteceu na própria Globo, em Natal, quando uma repórter foi ao vivo entrevistar uma folhona e se meteu numa confusão porque a mulher deixou a repórter perdidona. Sem papas na língua, a cidadã disse uma frase direta contra o representante da esquerda brasileira. Quem? Veja você mesmo. Essa pessoa aqui, uma noiva, uma viúva negra. Você tá procurando um marido. Eu só não quero Lula, que é o filho da p***! Mulher! Ai, eu já comecei a me arrepender. Enquanto apresentadores e artistas da Globo trabalham a favor dos valores invertidos, o brasileiro perdeu a paciência e está gritando contra os que representam o retrocesso, supostamente em nome de minorias, mas que na verdade trabalham unicamente pensando em voto e sistema de poder. No caso, voltado aos valores defendidos pelo comunismo, globalismo e também por uma tal escola de samba. Foi à avenida com um boneco com a faixa presidencial, numa ofensa clara à autoridade maior do Brasil, levando vaias em plena avenida e, claro, levando a simpatia de apresentadores globais e artistas que pensam da mesma forma contra os valores pilares da família e fé cristã que prevalece no Brasil. Já o presidente Jair Bolsonaro, como vimos, continua sendo feliz com a população brasileira, momentos de sintonia, risos, emoção e simplicidade, como é a maioria dos brasileiros. Só a Globo e outros por aí que ainda não viram que estão nadando contra a maré. Por isso mesmo, pelo forte apoio da população brasileira,
é que cresce agora a movimentação com relação ao dia 15 de março. E há desespero, inclusive, já rondando o Congresso Nacional, até mesmo o STF. A população brasileira não aguenta mais tanta vergonha, tanta falta de compromisso para com o Brasil. É realmente estarrecedor e talvez seja esse o motivo que levou Rodrigo Maia, Gilmar Mendes e o governador de São Paulo, João Dória, a um jantar na casa oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na terça-feira, dia 18 de fevereiro, onde o assunto principal foi justamente o crescimento do autoritarismo do presidente Bolsonaro. Não. É o crescimento do apoio ao presidente Bolsonaro. Essa é a verdade e é isso que preocupa determinadas lideranças do nosso país. E João Dória é contra os movimentos do dia 15 de março. João Dória, o tucano, governador de São Paulo, disse neste domingo, dia 23, que é inoportuna a convocação de uma manifestação em defesa do presidente Jair Bolsonaro. A mobilização de apoiadores ao presidente ocorre após o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, criticar o Congresso Nacional, acusando-o de chantagem. João Dória afirmou ver com muita preocupação a convocação, afirmando ainda que o Brasil não pode viver uma escalada de autoritarismo. Não vivemos uma escalada de autoritarismo, vivemos uma democracia e o regime democrático prevê respeito pelos poderes. Nós, governadores, representamos o poder executivo. Ele, Bolsonaro, tem que representar o que uma república, uma democracia espera de um presidente da república. João Dória, autoritarismo é o que vem sendo feito contra o presidente e contra a população. Dória, orçamento impositivo, 30 bilhões de reais determinados por deputados. Isso é autoritarismo. Aliás, não é João Dória, inclusive, não é você que falou dias atrás em mapear comentários ou autores ou algo assim nas redes sociais? Isso sim é autoritarismo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta segunda-feira, dia 24, que o ex-presidente Lula da Silva, do PT, não será enquadrado na Lei de Segurança Nacional por ofender o presidente da República, Jair Bolsonaro. Moro explicou que foi feito um pedido de abertura de inquérito por calúnia, e o inquérito contra Lula. Houve uma confusão, já que quando há ameaça ao presidente, temos requisitado inquérito com base no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Nesse caso, era calúnia. Não se faz referência à Lei de Segurança Nacional. A condição de ex-presidente não torna ninguém imune à lei. Então, o ex-presidente não tem imunidade para cometer crime contra a honra contra quem quer que seja, disse Moro. Elegante, firme e sábia, foi a resposta de Sérgio Moro, mandando o recado tanto ao jornal Folha de São Paulo, que fez a entrevista com Moro, quanto ao ex-presidente Lula, que anda falando muita coisa errada, mentindo por aí contra o presidente, contra Guedes, contra Moro. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu o trabalho de homens do Exército Brasileiro na recuperação de rodovias do Brasil durante o Carnaval. Nesta segunda-feira, dia 24, em uma postagem no Twitter, o presidente disse: durante o Carnaval, os homens não descansam para tornar a vida dos motoristas e usuários das BRs do Brasil mais segura. Foram décadas de abandono. O trabalho continua. Já no domingo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, publicou um vídeo dos trabalhos. Nosso primeiro batalhão ferroviário, Lages, Santa Catarina, avança firme nos trabalhos de duplicação da BR-116, trecho Guaíba-Tapes, disse Tarcísio. E no último dia 22, o próprio ministro Tarcísio comemorou o resultado do leilão de concessão do trecho sul da BR-101 Santa Catarina, com uma tarifa de apenas R$ 1,97 e garantia de mais de 7 bilhões de reais de investimentos. E nesta segunda-feira, o presidente mais uma vez surpreendeu fazendo um passeio de moto e abraçando populares. O próprio presidente chamou o passeio de Bolsomoto no Guarujá.
passar. Perfeito, mano.
E vamos agora à reflexão de hoje. Contam que numa carpintaria houve uma vez uma estranha reunião. Foi uma reunião entre ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria de renunciar. A causa? Fazia barulho demais e, além disso, passava o tempo todo dando pancadas. O martelo assumiu sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir qualquer coisa. O parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera ao tratar dos demais atritos. A lixa acatou a decisão, mas com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo sua medida, como se fosse ele o único perfeito. Nesse momento, o carpinteiro entrou, juntou o material e começou a trabalhar. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, uma rústica madeira converteu-se num fino móvel. Quando as ferramentas ficaram novamente a sós, a Assembleia retomou a discussão. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos fortes. Assim proponho um trato. Não vamos mais ressaltar nossos pontos fracos e vamos passar a valorizar nossos pontos fortes. Quando uma pessoa busca defeitos na outra, sempre acaba encontrando algo para criticar, e dessa forma o clima tende a tornar-se tenso e negativo. Por outro lado, quando se buscam com sinceridade os pontos fortes um dos outros, as melhores qualidades aparecem, são vistas. Pense nisso e acesse www.folhadobrasil.com para mais informações. Uma ótima semana a todos e que Deus abençoe a você e a sua família.